Boa noite, galera. Puxa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um tempo incrível até aqui, tem sido. Deus tem feito coisas tão grandiosas, falado tanto conosco. Que noite incrível também, louvando a Deus junto com a banda Souk. Sou fã desses caras, adoro essa banda. E como é bom poder subir aqui agora e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, Deus tem feito na nossa igreja. O Alex me pediu para vir aqui e falar um pouco sobre o movimento das igrejas contemporâneas. Uau! Eu amo esse negócio chamado igreja. E eu quero compartilhar então um pouco da minha história com a igreja. E eu gostaria de chamar o meu tema dessa noite de igreja vintage. O que é vintage? Vintage é um conceito de algo antigo que continua atual, continua relevante, continua lindo, belo, excelente. E assim é a igreja hoje. A igreja ela já tem 2000 anos, mas ela continua atual, ela continua excelente, ela continua relevante. A igreja ela é vintage. Eu quero apresentar a igreja contemporânea dessa forma, através de princípios eternos e métodos atuais. Eu venho aqui falar então em nome dessas igrejas contemporâneas, novos movimentos e o que Deus tem feito nessas igrejas. Por isso, se a gente vai falar sobre igreja, em uma igreja contemporânea, a gente precisa definir muito bem o que é igreja. Então vamos definir o que é igreja. Mas para definir o que é igreja, eu quero primeiro definir o que não é igreja. E nós vamos começar desconstruindo alguns conceitos errados de igreja. O primeiro conceito que eu quero destruir é que igreja não é um prédio. Igreja não é feita de tijolos, de paredes. Igreja não é um local que possui uma cruz em cima e tem um nome e tem uma placa. Não, isso não é igreja. De uma vez por todas a gente precisa entender isso, porque Jesus acabou com isso. Porque esse é o problema dos judeus, eles não entenderam o que Jesus estava fazendo. Ele existia no meio dos judeus, existia o templo. Deus se revelou ao povo judeu através do templo. Existia o tabernáculo, que era um templo móvel. Depois eles construíram o templo, e ali Deus se revelava. Existia o Santo dos Santos, e existia uma cortina que separava o local onde o sacerdote entrava e o Santo dos Santos, o local da presença de Deus. Então, antigamente, no Antigo Testamento, sim, a presença de Deus se revelava através de um local. Mas Jesus Cristo destruiu isso depois do momento da crucificação. Aquele véu foi rasgado e Deus já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu habitar no ser humano. Deus habita em nós. Ontem o Marcos Almeida cantou isso, dizendo aqui: eu sou casa, eu sou o lugar de Deus. Um dia Jesus Cristo encontrou uma mulher samaritana no poço e ele disse: olha, eu sei bem quem tu és, tu já tiveste 5 homens, 5 relacionamentos. E ela diz: uau, eu vejo que tu és profeta. Então ela pergunta para ele: já que você sabe a minha vida, sabe que eu sou uma pecadora, me diz onde eu devo adorar a Deus, onde eu devo ir oferecer o meu sacrifício. Porque lembra, o templo era o lugar onde as pessoas iam pedir perdão pelos seus pecados, oferecendo um sacrifício. Então ela faz uma pergunta: os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos na minha terra dizem que fica em Samaria. Onde é esse lugar que eu devo ir te adorar, Deus? E aí Jesus diz: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não existem mais barreiras, não é lá, não é ali, é aqui. Nós somos igreja, Deus habita em nós. Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. E a igreja de Jesus Cristo não foi construída com tijolos, mas com pedras vivas. A igreja somos nós, eu e você reunidos. Nós somos a igreja de Jesus. Então a igreja não é um prédio, não é um lugar aonde você vai. A igreja também não é um evento de fim de semana. A igreja não é domingo.
A igreja é segunda, a igreja é terça, a igreja é quarta, a igreja não está num local, ela está espalhada por toda a cidade de Marechal Rondon, está espalhada pelo Paraná, está espalhada por Santa Catarina, espalhada pelo Rio Grande do Sul e por todo o Brasil. A igreja de Jesus Cristo acontece todos os dias, em todos os lugares por onde estamos espalhados. Nós somos a igreja em movimento. Interessante que antigamente nós éramos mal educados com um conceito totalmente errado, que era o seguinte, hoje nós falamos sobre isso no workshop. Eu aprendi que uns receberam um chamado para ir, outros receberam um chamado para orar, e outros receberam um chamado para contribuir. E aí a gente vivia isso, uns iam para a missão, outros oravam, outros contribuíam. Mas eu fui descobrir na minha Bíblia que isso estava errado, sabe por quê? Porque o ir é para todo mundo, o orar é para todo mundo, o contribuir é para todo mundo. E o movimento de Lausanne enviou um pedido de perdão essa semana a todas as igrejas do mundo, dizendo o seguinte: nós queremos pedir perdão, porque nós apresentamos missões como 1% que ia, e não é verdade. Missões tem a ver também com os outros 99% que não foram, que estão espalhados pelo mundo, no trabalho, na sua profissão, em repartições públicas, em hospitais, em agências, em empresas, em grandes corporações, nas casas, enfim. A igreja de Jesus Cristo, ela está espalhada pelo mundo. Nós somos os agentes da igreja, nós somos missionários. A gente cantava isso, lembra? Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Eu não preciso atravessar os mares, eu posso trabalhar na minha terra. Nós somos a igreja de Jesus, e a igreja não acontece no domingo, a igreja acontece todos os dias, e nós somos o sal da terra, chamados a ser sal e luz por onde andamos. A igreja de Jesus Cristo também não é um clube. A igreja não existe para entreter o cristão. A igreja não existe para melhorar a sua autoestima ou para promover entretenimento para você. A igreja existe para adorar a Deus. Não vamos perder o foco. A igreja também não é um restaurante, porque nós temos levado essa ótica consumista do nosso tempo para a nossa vivência e compromisso dentro da igreja. A gente vai para a igreja como a gente vai para o shopping, como a gente vai para o restaurante, a gente quer ser servido. Eu quero ser servido. Eu quero um lugar no estacionamento, eu quero alguém cuidando dos meus filhos lá no Kids, eu também quero sentar, eu quero um culto bacana, uma banda boa, uma música legal que me emocione, eu quero um pastor que pregue bacana, eu quero chorar no culto, e se eu não chorar o culto não foi bom. E muitas vezes a gente sai do culto e vai comer uma pizza e a gente se torna comentador de culto, né? A gente é tipo os comentaristas de futebol. A gente fica lá, bom, o que você achou do culto hoje? Eu achei que o pastor hoje não foi tão legal, eu preferi o outro pastor, eu acho que faltou algumas piadas, eu acho que aquele momento não foi muito bacana. Nós nos tornamos comentaristas de culto. Nós temos essa relação com a igreja, uma relação de serviço. Eu quero que a igreja me sirva. É como quando você senta num restaurante, vem cá garçom, por favor, eu quero isso, e eu quero que seja rápido, eu quero que seja gostoso. Hoje tem crescido entre nós uma ótica consumista, também uma relação consumista com a igreja, que é a seguinte: é como quando nós vamos no shopping, numa praça de alimentação. Você tem lá comida japonesa, chinesa, você tem a comida da fazenda, você tem a comida mineira, você tem McDonald's, hambúrguer, pizza. O que eu estou afim hoje? Hoje eu acho que eu estou afim de pizza, hoje eu acho que eu estou afim de... Assim também é com muita gente hoje nas igrejas. Tem gente que acorda domingo de manhã e pensa assim, eu estou afim de ir para a igreja ou não? Não sei, hoje eu acho que tá bom, eu vou, mas hoje eu estou afim de um louvorzão. Então hoje eu vou na igreja do louvorzão, né? Eu quero adoração, tal. Se tiver uma banda boa, melhor ainda. Não, hoje eu estou afim de uma palavra poderosa, eu estou afim de Bíblia, um pregador, então eu vou na igreja do pregador. Não, hoje eu estou afim de uma palavra de revelação, né? Eu quero ouvir lá uma revelação, uma profecia, alguma coisa sobre mim. Enfim, e as pessoas têm construído uma relação com a igreja baseada nesse consumismo. O que eu quero, o que me faz feliz. Nós somos a geração pão de açúcar que vive esse, o que me faz feliz, que igreja me faz feliz, que tipo de igreja. É uma relação de consumo e não de compromisso, de entrega, de serviço. Igreja não é restaurante, igreja também não é um negócio.
Quando eu era adolescente, meus amigos sabiam que eu ia me tornar pastor, porque eu recebi meu chamado aos 14 anos. Eles viravam para mim e faziam uma zoeira que era a seguinte: eles diziam: Tiago, já que você vai ser pastor, então vamos fazer o seguinte, você vai pregar e nós vamos recolher o dízimo. Todo mundo dava risada, zoava com a minha cara, porque infelizmente muitas pessoas têm a visão da igreja de que a igreja é um negócio para ganhar dinheiro. Infelizmente muita gente faz isso, mas a igreja não é isso. Então a pergunta que nós precisamos responder diante disso é: o que é a igreja? O que é a igreja? E eu gostaria de responder essa pergunta mostrando para você o que é a igreja, com o texto, a primeira vez que aparece o termo igreja na Bíblia. É Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus Cristo, ele está com os discípulos e ele pergunta o seguinte: agora eu lhe digo, ele afirma o seguinte: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Aqui é a primeira vez que nós descobrimos a ideia da igreja. E eu quero te chamar a atenção para 3 coisas nesse texto. A primeira coisa é que nós descobrimos aqui que a igreja, na verdade, é uma ideia de Jesus. Ela é de Jesus, ela pertence a Jesus, e ela é uma ideia de Jesus. Pedro não sabia o que era igreja, os discípulos não sabiam o que era igreja, eles nunca tinham falado sobre aquilo. Aliás, a palavra usada aqui é a palavra eclesia, não é nem a palavra igreja, a palavra igreja aqui é uma substituição, não uma interpretação. A palavra real aqui seria um grupo, uma assembleia que foi convocada para sair da cidade e se reunir em torno de um propósito. Então Jesus está falando: olha Pedro, eu estou começando o meu grupo, que tem um propósito. Então a igreja de Jesus é uma ideia de Jesus. Segundo lugar, apesar de ser uma ideia de Jesus, a igreja de Jesus, ela é feita de pessoas imperfeitas, porque o texto diz, Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: Pedro, sobre você, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus está fazendo um trocadilho, porque o nome de Pedro é Petros, que significa pedra, rocha. E o que Jesus está falando é: Pedro, rocha, sobre essa rocha sobre você eu vou construir a minha igreja. E Jesus não estava querendo se referir somente a Pedro, mas a Pedro como representante daquele grupo de discípulos. E Jesus está dizendo: olha Pedro, eu vou construir a minha igreja com pedras vivas, eu vou construir a minha igreja com gente, eu vou construir a minha igreja com pessoas. Aliás, será que não tinha pessoas melhores para Jesus começar esse movimento? Porque Pedro era tão inconstante, Pedro era tão imaturo, Pedro era gente tão simples, Pedro era tão imperfeito. A gente vê uma porção de momentos que Pedro errou durante os evangelhos. Depois lá em Gálatas, nós somos lembrados pelo Antônio Carlos Costa disso. Lá em Gálatas existe uma situação em que Pedro está impondo algo para os gentios, e aí Paulo se posiciona com ele, mais uma vez Pedro errando. Então Pedro é esse cara, né, imperfeito, cheio de fraquezas, cheio de enganos na sua vida. Mas Jesus Cristo diz: Pedro, é sobre você que eu vou construir a minha igreja. Puxa, Jesus podia ter escolhido melhor, mas Jesus escolheu construir a sua igreja sobre pessoas assim. E o que eu aprendo com tudo isso, começo aprendendo sobre a igreja aqui, que a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que são alvo do olhar amoroso de Jesus. Jesus escolheu pessoas que ninguém escolheu. Jesus escolheu o publicano. Jesus escolheu o que diante da cultura dos judeus era um traidor. Jesus escolheu gente que ninguém escolheria. Por isso, isso representa a gente. Jesus Cristo não escolheu os melhores, Ele escolheu os piores, Ele escolheu os mais simples para mostrar. Deus gosta de fazer isso, Jesus gosta de fazer isso, porque essas pessoas se tornam o palco perfeito para Ele mostrar a grandeza dEle, o poder dEle. E foi por isso que Ele escolheu Pedro, mas Ele vai transformar a vida de Pedro. Então a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas que são alvo do amor amoroso de Jesus, mas também são alvo da sua graça transformadora.
Ele transforma. Nós vamos ver um Pedro, lá em 1 Pedro, nós vamos descobrir um Pedro completamente diferente, um homem transformado por Deus ao longo do tempo. Mas a igreja de Jesus, ela é feita de pecadores transformados, pecadores arrependidos. Entenda uma coisa, eu sempre digo isso, diante de Deus não existe gente que é boa e gente que é ruim. Diante de Deus todos são ruins, só existe gente ruim. A Bíblia diz que todos pecaram e estão distante de Deus, não são capazes de alcançar o padrão da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3,10 que não há um justo sequer, todos pecaram. Então diante de Deus não tem gente que é boa e gente que é ruim, não, todo mundo é ruim, mas existe gente que é ruim, arrependida, e gente ruim não arrependida. E Pedro é gente ruim arrependido, e a igreja é feita de pessoas ruins arrependidas, pecadores arrependidos. É por isso que, mas por que a igreja vive essa bagunça, essa loucura? Sabe por quê? Porque o DNA da igreja é isso, são pecadores. Jesus Cristo começa a sua igreja com pecadores, mas pecadores justificados através da obra da cruz. Porém, somos justificados plenamente na cruz, mas transformados lentamente. Então se você acha, não, mas a igreja está se perdendo, olha como a igreja é. Meu amigo, olha para a igreja do Novo Testamento, que loucura que era. Ao ponto de o apóstolo Paulo virar e falar o seguinte: vocês são carnais, vocês são crianças, vocês deveriam ser espirituais. Nunca houve uma igreja perfeita, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, que são alvo do amor maravilhoso de Jesus e são convidadas pela graça a viver uma transformação, a viver uma renovação. Por outro lado, a igreja de Jesus também diz esse texto que as forças da morte não a conquistarão. O que significa isso? Significa que a igreja é um movimento vitorioso. A igreja é um movimento vitorioso. Jesus está dizendo: Pedro, eu vou começar algo, vou começar com você e esses caras, e o que eu vou começar, ninguém poderá parar, será para sempre, até a eternidade. Ninguém pode parar. Esse movimento é um movimento que atravessará os séculos e será um movimento vitorioso. Ele vai transcender a morte. Esse movimento é um movimento que vencerá a morte. Uau, como eu acho isso lindo. E isso se cumpriu. Isso se cumpriu porque, se você for olhar o que aconteceu, Jesus Cristo depois, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele encontrou os discípulos e Ele deu uma missão para esses discípulos. Ele disse: agora vocês vão pelo mundo e transmitam essa mensagem do que vocês viram. Agora vocês são testemunhas e eu vou derramar poder através do meu Espírito na vida de vocês, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Então vão, Jesus Cristo está fazendo um movimento, eu vou enviar vocês e nada poderá deter esse movimento que eu vou começar. E eles foram. E ali em Atos 2, o que nós temos são cerca de 120 pessoas que viram Jesus, acompanharam Jesus no período antes da sua ascensão. E essas pessoas agora estão reunidas, orando, pedindo a direção de Deus, o que elas devem fazer. E de repente vem um Espírito, e eles começam a falar em línguas. Isso começa a chamar a atenção do povo ao redor. Eles estavam no período de Pentecostes, uma festa. Milhares de judeus, tementes a Deus, estavam naquela cidade de Jerusalém. Então, no meio da multidão, Pedro se levanta e Pedro começa a pregar o Evangelho. E Pedro, no meio dessa multidão, ele prega o Evangelho sobre Jesus Cristo, que Ele é realmente o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que a nossa fé pode transformar na nossa vida, e através dessa fé há um novo lugar, há uma vida preparada para nós, que é a vida eterna. E quando Pedro termina de pregar, diz que 3.000 pessoas tomaram uma decisão. Veja, esse é o cumprimento da profecia de Jesus. Jesus disse: Pedro, eu vou começar com você, e a igreja começou com Pedro. Lá em Atos 2,41, Pedro pregou, e diz o texto que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Era costume naquela época só contar os homens. Então, se fôssemos contar os representantes de família, então se fôssemos contar, aqui tem mulheres, aqui tem crianças a mais, pode chegar a 6.000, 8.000 pessoas. E começou o movimento da igreja, 8.000 pessoas em um dia sendo batizadas.
8.000 pessoas. Não, mas espera aí, tem que fazer classe de batismo. Não, não tinha classe de batismo. Não, mas e a membresia? Não tinha membresia, não tinha nada disso. Era um movimento, era um evangelho vivo, o Espírito Santo, um avivamento. No outro dia, no dia seguinte, diz que Pedro foi para o templo e tinha um aleijado lá no templo. E ele pediu dinheiro, e Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E diz que Pedro colocou a mão nele, e ele curou, e ele começou a caminhar, e ele começou a saltar, e ele começou a louvar a Deus. E as pessoas ao redor viram aquilo e disseram: uau, e se aproximaram. E sabe o que Pedro fez? Começou a pregar de novo o evangelho, e diz que mais 2.000 pessoas se converteram, 2.000 homens. Pode ser que aí a gente já está passando de 10.000, 12.000 pessoas, é o começo da igreja, é um avivamento. Agora olha que interessante, quando isso acontece, os líderes religiosos ficam preocupados. Olha o que está acontecendo, e eles prendem Pedro. E Pedro, depois da prisão à noite, ele é levado diante das autoridades. E sabe quem está lá? As autoridades? Caifás, o sumo sacerdote que armou a morte de Jesus. Todos os líderes religiosos, saduceus, mestres da lei, sacerdotes, eles estão ali, e Pedro é levado diante desses homens, e ele é questionado: o que você está fazendo? E ele está dizendo: eu estou falando sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Espera aí, não parece o mesmo Pedro? Porque 2 meses antes Pedro negou Jesus, porque ele teve medo. Mas agora esse Pedro foi transformado. O que aconteceu na vida dele? Ele viu a ressurreição. A ressurreição de Jesus começa esse movimento chamado cristianismo. E esses homens transformados pelo que eles viram, a ressurreição, e pelo entendimento que aquele homem não é simplesmente um homem, é Deus que veio na história e deu a vida por nós. Agora eles entenderam a palavra de Deus, assim como Jesus Cristo explicou o evangelho para os discípulos no caminho de Emaús. Ali então eles entenderam tudo que a Bíblia falava sobre Jesus, era isso, e eles partiram sem medo, enfrentando a morte. E sabe o que é legal? Eles começam a ser perseguidos, eles começam a ser mortos, o evangelho começa a crescer, o evangelho começa a se espalhar, o movimento que Jesus disse que ia acontecer, e nem a morte pode pará-los. Pedro morreu crucificado, diz a tradição. Outros morreram, outros discípulos morreram arrastados. Estevão foi apedrejado, outros foram colocados dentro de saco e jogados no mar, morreram afogados. Outros foram decapitados, ou seja, os cristãos foram colocados em arenas diante de leões, diante de tigres. E nada, a morte não pôde parar esse movimento. E sabe o que é incrível? O Império Romano acabou, mas o cristianismo, aquele pequeno movimento, se espalhou pela história. E hoje 2 bilhões de pessoas professam a fé em Jesus, segundo as estatísticas. 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. E tudo começou aqui, nesse momento. É isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Nem as forças da morte a conquistarão. A igreja é um movimento vivo. Pois bem, hoje nós fazemos parte desse movimento. Nós somos a igreja para a nossa geração e para as próximas gerações. E a pergunta que eu quero levantar aqui diante disso, desse movimento tão forte que é o Evangelho e a igreja de Jesus, a pergunta que eu quero levantar é o seguinte: por que então muitas igrejas estão morrendo? Se a igreja, se nem a morte pode conquistar, por que muitas igrejas estão morrendo? Porque eu nasci no Rio Grande do Sul, e muitas das igrejas que eu vi no passado, na cidade onde eu nasci, não existem mais, morreram. O que aconteceu com essas igrejas? O que aconteceu? É sobre isso que eu quero falar rapidamente. Eu quero dizer que a igreja de Jesus Cristo, ela cresce naturalmente, é o movimento de Deus. A gente não precisa se preocupar com o crescimento da igreja. O cristianismo é que nem os gremlins: quanto mais você mata e tenta parar, pior fica, mais ele se espalha. Mas então por que muitas igrejas estão morrendo? E não é porque os cristãos estão morrendo e estão sendo perseguidos, não, pelo contrário, eles estão deixando de ir na igreja porque eles preferem fazer outras coisas. O que está acontecendo? Eu quero dizer para você que eu aprendi uma coisa, é que Deus faz a sua obra, e a igreja vai acontecer se a gente não atrapalhar. Uma das coisas que eu tenho no meu coração é: eu não quero atrapalhar o que Deus está fazendo. Mas o problema é que talvez nós construímos barreiras, nós atrapalhamos,
Nós mesmos construímos essas barreiras que impedem o crescimento da igreja. São enganos que nós cometemos quando nós pensamos igreja, porque não entendemos o que é igreja. E eu gostaria de falar rapidamente sobre esses enganos. E eu gostaria de falar sobre 4 escolhas que eu fiz na minha vida para não impedir esse movimento, para estar mais conectado com a essência da igreja, a missão da igreja, para que esse movimento encontrasse espaço para ele crescer, para ele se expandir. Eu entendo que alguns enganos que nós cometemos é confundir forma e essência, esquecer qual é a missão da igreja, a missão que Jesus nos deu, pregar a verdade, a palavra de Deus, sem viver em amor, sem graça. E também acredito que nós como igrejas temos focado muito em eventos, e não em discipulado, e não em transformação. Por isso, em cima desses enganos, eu quero mostrar para você 4 escolhas que eu fiz na minha vida ministerial, que levaram hoje a viver o que eu estou vivendo, o que estamos vivendo como igreja, que é pura graça de Deus, mas eu quero compartilhar com você. Eu sou pastor de uma igreja chamada Igreja Red, a Igreja Batista da Redenção. A Red começou há 7 anos atrás, a minha implantação, 7 anos atrás. Hoje já somos 2.000 pessoas. E não são apenas números, são vidas sendo transformadas. Eu lembro quando eu era adolescente, o meu sonho, eu lembro que eu lia livros, eu tive meu chamado aos 14 anos, já vou falar sobre isso. E eu lembro que o meu sonho era viver um avivamento, porque eu lia a história de Hudson Taylor, eu lia a história de William Carey, porque eu lia a história de Spurgeon, porque eu li a história de Jonathan Edwards, e eu lembro que eu dobrava meus joelhos diante de Deus depois do meu chamado, e eu dizia: Deus, faz isso de novo, Deus, faz isso de novo, eu quero viver isso na minha vida, eu quero viver isso na minha igreja, eu quero, Senhor. Então, eu creio que hoje o que nós temos vivido como Igreja Red é algo de Deus, é bênção de Deus, e isso não se explica. É Deus agindo, é esse movimento que nada pode parar, é maravilhoso. Mas eu quero compartilhar com você, se eu pudesse de alguma forma compartilhar algo precioso, alguma dica do que nós temos feito. Então, com todo temor a Deus, entendimento da graça de Deus que tem realizado, eu quero compartilhar essas 4 escolhas. A primeira escolha que eu fiz foi criar uma igreja biblicamente sadia, mas culturalmente relevante. Criar uma igreja biblicamente sadia, mas culturalmente relevante. 1 Coríntios 9, 22, 23, Paulo diz: quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns, faço tudo isso para espalhar as boas novas. Paulo está falando as boas novas, a salvação, a essência, mas eu procuro um ponto em comum, eu uso métodos diferentes para levar essa mensagem. Ele pregou de uma maneira diferente lá em Atenas, Atos 17, ele pregou de outra maneira em Gálatas, nos lugares ele foi pregando de maneiras diferentes, sempre encontrando um ponto em comum, métodos diferentes, com a mesma mensagem. Eu creio que isso é algo importante para a gente entender. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre essência e métodos, essência e forma. Talvez esse é o primeiro engano que nós cometemos, que impede o crescimento das nossas igrejas, que é natural, que é de Deus, porque nós começamos a confundir esse negócio chamado forma e essência. O que é essência? A igreja, na sua essência, ela é um organismo, mas a igreja, na sua forma, ela tem uma estrutura, ela tem uma organização. Isso não foi criado por Jesus, não, nós criamos a estrutura, nós criamos a organização, porque ela é necessária no nosso país. Se nós queremos ter um local para se reunir, nós precisamos. Se nós queremos ter uma conta no banco, a gente vai precisar de um estatuto. Jesus não falou de estatuto, mas a gente precisa, isso é necessário. Jesus não falou sobre membresia, nós criamos o conceito de membresia. Então nós criamos uma estrutura, nós criamos uma organização que funciona como se fosse uma treliça. É a treliça e a videira, tem a videira e tem a treliça ajuda a videira, é uma estrutura. E ela precisa ser o mais simples possível para que a essência seja o mais importante. A forma serve à essência. O problema é que ao longo dos anos a igreja se perdeu e a forma se tornou mais importante que a essência. A organização se tornou mais importante que o organismo. A denominação se tornou mais importante que o organismo.
A gente não pode se perder nisso. Jesus Cristo não falou sobre denominações, Ele falou sobre seu corpo, esse organismo vivo. Então nós temos que tomar cuidado para que a organização não sufoque a essência, não sufoque o organismo. E é isso que muitas vezes nós temos feito, porque confundimos forma e essência e achamos que a forma, o meio que constituímos, nossas tradições, nossas liturgias, não, isso é sagrado. Não é, isso foi criado por você. Jesus Cristo falou sobre essa sua tradição. Cuidado, nós precisamos aprender a diferenciar isso. De um lado, na essência, a igreja precisa ser biblicamente sadia, mas na forma a igreja pode ser culturalmente relevante, se conectar com o seu tempo. Como diz o Tim Keller, a igreja pode entrar na cultura para desafiar a cultura. Por outro lado, com relação à essência, a igreja precisa ser fiel à palavra, fiel aos princípios, mas na forma a igreja pode ser criativa. Jesus Cristo não constituiu uma forma definida. Ao longo da história a igreja foi se reinventando ao longo dos séculos. A igreja no século I era de um jeito, no século V, era de outro jeito. Por exemplo, a igreja até 1500, muitas igrejas na Europa não tinham cadeiras, porque eles acreditavam que culto não podia ter cadeira. Que não é entretenimento, não é cinema, não é teatro, você tem que estar adorando a Deus, você vai ficar de pé. Só que aí um dia uma pessoa teve uma sacada, e se a gente colocasse cadeiras nas igrejas? E aí uma porção de gente chegou assim, não, colocar a igreja na cadeira, colocar cadeira na igreja, imagina uma coisa dessas. Colocar cadeira na igreja, não pode. Até hoje existem igrejas na Rússia, igrejas ortodoxas que não têm cadeira, porque eles acreditam que o cristão não tem que ter conforto, ele tem que adorar a Deus no sacrifício, no sofrimento. Vai lá na Rússia e você vai ver essas igrejas até hoje, vazias, que o pessoal gosta de sentar. Mas aí inventaram um negócio, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar bancos de madeira. Só que o banco de madeira era tão caro que só as famílias ricas podiam ter o banco. Aí elas tinham o banco delas, e elas botavam o nome delas no banco, que elas compraram o banco delas na igreja. Isso aconteceu na história da igreja, e o pessoal ia lá e sentava e outros não tinham banco. Até hoje tem pessoas que têm, não, esse aqui é o meu banco, ninguém senta aqui, né? Até hoje. Então, o banco de madeira foi uma invenção lá de 1500, 1600, e a gente muitas vezes quer continuar mantendo tradições. Jesus Cristo nunca falou sobre isso. Se você põe banco de madeira, se você põe uma poltrona, não interessa, isso é forma, e você pode ser criativo na forma, mas que você busque uma forma que comunica mais com esse tempo, talvez isso é muito melhor. Naquela época eles tinham os vitrais, eles colocavam nos vitrais figuras, eles colocavam ensinos bíblicos nos vitrais, era como se fosse um telão de LED, só que naquela época não tinha telão de LED, então o vitral, eles usavam a luz que entrava na catedral, eles usavam aquilo para ensinar verdades bíblicas através da luz entrando no vitral. Aí eles tiveram a ideia, chamaram um pintor chamado Michelangelo e fizeram ele pintar verdades bíblicas, histórias bíblicas da história da igreja no alto da Capela Sistina. E hoje isso se tornou essência, isso aqui é sagrado, isso aqui... Não, foram formas criativas de transmitir verdades bíblicas. Eles foram criativos, mas nós deixamos de ser criativos. A igreja, na sua essência, ela possui princípios eternos, imutáveis, mas a igreja, na sua forma, ela pode ter métodos atuais. Eu costumo dizer que a igreja, na sua essência, ela é uma mão fechada, mas a igreja, na forma, ela é uma mão aberta, onde nós apresentamos e servimos essa essência, e não tem nada a ver com negociar a mensagem, é simplesmente apresentar a mensagem de uma maneira mais relevante, mais atual, mais simples, que as pessoas entendam, sem negociar a mensagem. Eu vou dar um outro exemplo. Em 1780, no meio da Revolução Industrial, um homem chamado Robert Hicks, um jornalista e filantropo, ele percebeu que a cidade dele estava mergulhada na criminalidade e na violência, e ele queria transformar a cidade dele. Sabe o que ele fez? Eu vou criar um negócio chamado EBD. Ele criou a EBD em 1780, sabe por quê? Porque no auge da Revolução Industrial as pessoas trabalhavam de segunda a sábado. Domingo era o único dia que elas tinham livres, e elas eram iletradas, não sabiam ler, analfabetizadas. Então Robert Hicks decidiu o seguinte: eu vou transformar a minha cidade através da educação, eu vou ensinar essas pessoas a ler. E olha que criativo ele foi: eu vou usar a Bíblia como livro-texto. E ele criou uma escola, as pessoas vinham estudar de domingo para aprender a ler,
e ele usava a Bíblia como livro-texto. Ele começou a evangelizar, uma porção de gente começou a se converter, e ele começou a estudar com essas pessoas. E aí John Wesley veio do movimento metodismo e gostou da ideia da EBD, e espalhou a ideia da EBD por toda a Europa e por onde pôde. E aí temos hoje a nossa EBD, que começou como uma ideia criativa de um cara que entendeu o seu tempo, a sua realidade, o seu contexto e a sua cidade e as necessidades daquela cidade. E hoje a gente acha que EBD é sagrado. Na minha vida foi muito importante, muito importante. Mas hoje, na minha igreja, eu decidi trocar o nome da EBD, porque Jesus não botou o nome de EBD. Não foi Jesus, foi Robert Hikes, em 1780. Então eu decidi mudar o nome da EBD para Head College, tá? Head College, mais moderno, de segunda-feira à noite. Porque Jesus disse que tinha que estudar a Bíblia de domingo? Não, ele disse que tinha que estudar a Bíblia. O problema é que a gente confunde forma e essência. Jesus disse que a gente tem que estudar a Bíblia. Se você vai estudar a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, né? Isso não importa, você tem que estudar a Bíblia. O ensino bíblico é a essência, a EBD é forma. É uma forma de ensinar a Bíblia. A segunda-feira à noite, o Red College é uma forma de ensinar a Bíblia. A gente tem que aprender a diferenciar. O inário cristão é maravilhoso. A essência é adorar a Deus. O inário cristão é uma forma de adorar a Deus. A Hillsong é uma forma de adorar a Deus de uma outra geração. E você deve respeitar. Aliás, a Hillsong tem letras profundas. E eu não estou aqui defendendo o Hillsong, mas o pessoal bate tanto nisso. Para de bater, sabe por quê? Porque o trabalho deles é extremamente importante e relevante na cultura deles e para muita gente. E quanta Bíblia tem hoje dentro das letras profundas. A gente tem que aprender a diferenciar forma e essência. Eu lembro que, deixa eu te contar a decisão que eu tomei na minha igreja. Eu nasci num lar cristão. E a minha família era uma família que valorizava muito a Bíblia. Eu nasci numa igreja que era ensino bíblico, ensino bíblico, ensino bíblico. Na minha casa eu costumo dizer que não tinha quadros. Na minha casa era só versículo bíblico, versículo bíblico, versículo bíblico. Eu acordava de manhã, tinha versículo bíblico no teto. Eu ia para o armário, tinha versículo bíblico. Passava no corredor, tinha versículo bíblico. No espelho de casa tinha versículo bíblico. Eu ficava escovando os dentes, lendo versículo bíblico. Na sala tinha um versículo bíblico gigante. Eu passava, ia para a cozinha. Na hora que eu sentava na cozinha, na frente da mesa tinha um versículo gigante em letras garrafais escrito: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as manhãs eu tomava o café da manhã olhando para aquele texto, e a palavra de Deus diz sobre si mesmo que ela é viva e eficaz, e ela penetra a alma profundamente. Aquele texto saltou daquela parede vivo, ele entrou e penetrou na minha vida, e um dia eu decidi ir e pregar o evangelho. Eu nasci num lar cristão, frequentador de EBD. Minha diversão era destruir as aulas, porque eu sabia tudo sobre Bíblia. Eu gostava de atrapalhar a aula dos professores, era a minha diversão. Quando eu tinha 13 anos, eu me tornei surfista, apaixonado pelo mar, comecei a surfar, e ali eu vivi aquela fase que muitos cristãos vivem, de querer começar a botar um pezinho lá fora, e querer viver o que o mundo tem para oferecer. E ali eu comecei a negociar um pouco a minha fé. A gente saía do mar e a galera ia para as dunas fumar maconha, lá no Rio Grande do Sul, na praia de Presidente. E eu comecei a viver uma crise ali. Eu lembro que eu comecei a escutar Bob Marley, minha mãe e meu pai seríssimos com Deus, preocupados, orando por mim. Até que, quando eu tinha 14 anos, na sala da minha casa, eu tive um encontro com Jesus. Eu conheci Jesus. Eu costumo dizer que era que nem Jó. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas naquela noite eu conheci Jesus. E isso mudou a minha vida para sempre. Naquela noite eu fui levado da minha religiosidade para um relacionamento verdadeiro com Deus. E eu senti como que a mão de Jesus em meu ombro, dizendo no meu ouvido, dizendo: Tiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. E eu caí de joelhos, eu me rendi. Naquela noite eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério de tempo integral, para ser um pastor. Ali eu entendi que eu queria pregar o evangelho de Jesus Cristo e fazer parte do que Deus estava fazendo no mundo. E eu lembro que meu primeiro desafio foi que eu queria levar meus amigos não cristãos para a igreja, surfistas, skate. A galera, eu queria levá-los e eu não conseguia, porque se eles tinham qualquer interesse na igreja ou em Cristo, quando eles chegavam na igreja eles perdiam o interesse, porque na cabeça deles, para mim a igreja era muito legal, mas para eles a igreja era entediante.
Eles não entendiam o que estava sendo falado. Então eu tive uma ideia, eu pedi para a liderança e comecei um trabalho durante a semana com os meus amigos. Eu levava eles lá através de relacionamento, esporte. Eu fui construindo algo com eles e eles faziam perguntas e eu ia compartilhando o evangelho de maneira simples que eles pudessem entender. Muitos deles foram tomando decisões, até que um dia um deles virou para mim e disse assim: Tiago, já que você vai ser pastor, um dia, se você fizer uma igreja aqui, nós vamos frequentar a sua igreja. E aí surgiu o sonho. Eu vou um dia construir uma igreja, pensada para os meus amigos, para o não cristão, uma igreja que vai alcançá-los. Com 17 anos eu fui enviado para o seminário, para o Palavra da Vida, e eu fui parar nas mãos de um homem chamado pastor Ari Veloso. E ali eu comecei a aprender minha visão, quando ele trouxe o pastor André Fontana, que pregou aqui. Eu fui discípulo do pastor André durante 11 anos, pastor de jovens lá na igreja de Vinhedo. Trabalhei durante 11 anos, muitas histórias para contar, até que um dia o André virou para mim e falou assim: Tiago, você precisa assumir uma igreja, nós vamos começar algo em Indaiatuba e nós queremos que você assuma esse trabalho. Eu fui para Indaiatuba em 2012 e começamos o trabalho da igreja Red. Sabe o que eu queria? Eu queria viver aquela igreja que eu vivi no passado, uma igreja bíblica, teologicamente sadia, biblicamente sadia, mas culturalmente relevante, bíblica na essência, mas criativa na forma, contemporânea na forma. E eu comecei a pensar nisso, então eu criei nome, Igreja Batista Redenção. Mas o RED é abreviação de redenção, e redenção significa comprados de volta. Então nós somos comprados de volta pelo sangue de Jesus, e o RED representa isso, o sangue de Jesus que foi derramado sobre nossas vidas. Igreja RED acabou ficando, a igreja começou e deu certo. Hoje são 2.000 pessoas, transformação, 90 novos membros por mês, segundo muitos a igreja que mais cresce no Brasil, mas longe de mim, isso é pura graça de Deus. O que temos vivido não se explica, mas tem a ver com esse entendimento de que nós podemos preservar a essência, mas nós podemos entrar na cultura, desafiar a cultura, podemos construir uma igreja com ambientes diferentes dos ambientes que construímos até aqui. Por quê? Porque o ambiente é forma, não é essência, e não é o mais importante, a forma precisa servir à essência. E Deus tem feito grandes coisas. Uma segunda coisa, eu preciso correr porque eu só tenho mais 3 minutos. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Hoje nós estamos vivendo um momento que está na moda, muita gente quer começar igrejas contemporâneas, e eu tenho uma crise com esses movimentos, porque são muitos movimentos baseados na forma e não na essência. É galera que tem ambiente legal, mas não tem Bíblia, não tem conteúdo. E eu vou dizer uma coisa, essas igrejas não vão resistir, e não estão resistindo. O que eu tenho acolhido de pastores desses movimentos contemporâneos, que a igreja não resistiu e não deu certo, deu problema, por quê? Porque era só forma, não tinha essência. A igreja é essência, é organismo, é Bíblia, é palavra de Deus, é discipulado, é isso que transforma. Nós decidimos então construir uma igreja assim. A pergunta que moveu a nossa igreja foi essa: como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? O evangelho ofende, a palavra de Deus vai contra o nosso mundo. Não dá para negociar a palavra, a verdade é que a palavra confronta o nosso tempo. Nós vivemos, o cristianismo é contra a cultura, mas como vai ser uma igreja onde a única coisa que vai ofender a pessoa é o evangelho? O resto nós vamos abraçar, acolher e amar. Assim nós planejamos a nossa igreja. Como diz Andy Stanley, da igreja North Point, ele disse o seguinte: como pregador é minha responsabilidade ofender as pessoas com o evangelho. Esse é o motivo pelo qual nos esforçamos tanto para não ofendê-los no estacionamento, no corredor, no check-in, nas primeiras partes do nosso culto. Queremos que as pessoas voltem na semana seguinte para outra rodada de ofensas. Vai para a rede, você vai ver as pessoas, terminam o culto, elas ficam paradas na cadeira de ouvir o evangelho, a verdade, não consegue nem sair da cadeira. Vai para o carro, pessoas contam a experiência de que ficou 5 minutos dentro do carro sem conseguir ligar o carro. O que acabou de acontecer. Mas elas voltam, porque foi a verdade com amor, a verdade que transforma, a verdade de Jesus, a verdade e a graça. Por isso, sabe o que nós decidimos? Nós decidimos o seguinte: nossa estrutura não é um fim em si mesmo, é uma estratégia para salvar pessoas. Organizamos nossa igreja em torno da grande comissão. Qual é a grande comissão? Vão e façam discípulos. Nós organizamos nossa igreja em torno disso, uma igreja pensada para o não cristão,
Porque eu cheguei em Indaiatuba e o que eu mais vi lá era que tinha igreja, 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 porque eu ia construir mais uma igreja para alcançar quem já era da igreja. Não, eu construí uma igreja para alcançar quem não é da igreja. Uma igreja pensada na grande comissão. A estrutura é só uma estratégia, o centro é a essência, o centro é Jesus, é tudo sobre Jesus, a missão é a missão de Jesus, e acabou dando certo. Então vamos correr, porque eu tenho que encerrar. Uma igreja focada na missão de Jesus, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A nossa missão como igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, libertar as pessoas da religiosidade e levá-las a um relacionamento. E nós fazemos isso não só no palco. Para nós, palco é o estacionamento da igreja, o palco é o Kids, o palco é o Conexão, o palco, todos os lugares onde nossos voluntários estão servindo e recebendo nossos visitantes e convidados, ali é palco. E nós estamos pregando o Evangelho e todos servem em torno dessa missão, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Foco, esse é o nosso foco. A nossa missão é simples, todos os nossos voluntários conhecem e vivem por isso e são apaixonados por isso, porque eles sabem que estão no estacionamento, que estão no Conexão, que estão no Kids, que estão limpando o banheiro, mas eles estão fazendo isso para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Nós não perdemos o foco, a missão é levar as pessoas a Jesus. Nós também pregamos a verdade e vivemos em amor. Efésios 4,15 diz: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Cristo trouxe a verdade, mas Ele não trouxe sem amor. Jesus nos trouxe a verdade com graça. A graça que alcançou pecadores e transformou pecadores. Como diz Filipenses, Deus nos aceita do jeito como nós somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar como estamos, Ele nos transforma. Então nós precisamos de igrejas que pregam a verdade, mas pregam a verdade em amor. Só para você ter uma ideia, sabe como que eu começo o culto lá na Rede? O culto lá na Rede começa assim: boas-vindas, seja bem-vindo à pior igreja do Brasil. A pessoa já abre o olho. E prazer, eu sou o pior pastor do Brasil. E vou te falar mais, se você soubesse a história das pessoas que estão aqui hoje, talvez você levantaria agora e iria embora correndo e não voltaria jamais. Mas a boa notícia que eu tenho para contar é que onde abundou o pecado, os erros e as falhas, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas. Esse amor nos salvou e esse amor tem transformado as nossas vidas. E se você é uma pessoa assim, não se sente digno de estar aqui e percebe-se imperfeito, seja bem-vindo. A boa notícia que eu tenho para te dar é que Deus amou tanto, tanto, tanto você, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida no seu lugar. É por isso que nós estamos aqui para adorá-lo hoje. Seja bem-vindo, esse lugar é de Jesus e o amor dele está sobre nós. Entendeu? A verdade com amor. Eu preciso encerrar. Eu vou para o último ponto, dedicado ao discipulado e não ao ativismo. A Bíblia diz que nós devemos levar as pessoas à maturidade na fé. A Rede não faz evento, a Rede não tem muitos ministérios, nós focamos em discipulado e transformação e não ativismo. Deixa eu te mostrar isso. Esse é o processo da vida cristã, exemplificado como aqui a maturidade, ok? O modelo antigo de igreja era assim: evento, ministério disso, ministério daquilo, culto, não sei o quê. Nós decidimos criar uma igreja mais simples, onde nós criamos um processo de formação espiritual para as pessoas. Nós nos preocupamos com discipulado e não com evento. Nós somos uma igreja de relacionamentos e não de eventos, porque evento não transforma, evento é evento. Evento é evento. Sabe o que transforma? Discipulado, relacionamento, acompanhamento. Não adianta ter telão, não adianta ter iluminação se não tem transformação. Está entendendo? Nós somos focados na essência. E para encerrar, eu quero continuar dizendo o seguinte: em 2016, eu fui chamado para ir para a Indonésia. E quando eu cheguei lá na Indonésia, no movimento de Lausanne, eu encontrei líderes do mundo inteiro. E sabe o que eu vi lá? Eu sentei numa mesa e eu comecei a ouvir um líder do Irã.
uma moça do Irã que disse o seguinte, assim como o Medi contou aqui para nós, ela disse: eu encontrei Jesus, eu me converti ao cristianismo, quando eu contei para minha família, eu fui entregue às autoridades, eu fui presa e eu fiquei 30 dias numa solitária, na escuridão, e Jesus Cristo me visitou e Ele me disse que vai me usar para ganhar o meu povo para a glória e honra do nome dEle. E eu sentado lá na Indonésia ouvindo isso, a igreja no Irã nascendo através de jovens conhecendo a Cristo, assim como o Medi. Você entende? O que aconteceu na vida do Medi tem acontecido na vida de outros muçulmanos, na vida de outros jovens, e de repente se levantou um outro jovem da Angola, e esse menino da Angola, ele levantou e começou a dizer: eu nasci no meio do povo africano, no meio da Angola, e meus pais foram assassinados no meio da guerra civil da Angola, eu nasci no meio dos soldados americanos, eles pregaram o evangelho para mim, e aí um dia eu me tornei pastor, e hoje eu tenho uma igreja, e nossa missão é curar as feridas do povo africano. E eu ouvi aquilo e eu disse: uau! De repente os chineses se levantaram e começaram a contar da igreja na China, e eles falaram: vocês não imaginam o que está acontecendo na China, milagres estão acontecendo na China, a igreja está se explodindo, a igreja está se expandindo, aquilo que Jesus Cristo disse, um movimento que jamais seria parado, a igreja de Jesus Cristo continua ativa, crescendo, e Deus tem feito maravilhas e avivamentos na China, avivamento no Irã, avivamento na Angola, avivamento na África. Deus está fazendo milagres por todo mundo. De repente, a mulher do Egito levanta, e a mulher do Egito falava o seguinte: olha, no começo desse ano, 25 homens foram assassinados pelo islamismo, na beira de uma praia, e os muçulmanos gravaram um vídeo dessas mortes, lançaram no YouTube e colocaram assim: um recado de sangue ao povo da cruz. E esses homens, eles foram mortos. Negue Jesus, não, puf. Negue Jesus, não, 25 homens mortos. E ela disse: sabe o que aconteceu quando esses 25 homens morreram? O evangelho explodiu no Egito. Deus está fazendo um avivamento nas igrejas do Egito, porque nem as forças da morte prevalecerão contra a igreja, nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu estava voltando daquele momento na Indonésia, e vendo o que Deus estava fazendo no mundo, a minha oração foi: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Deus, eu quero fazer parte desse movimento da tua igreja, desse evangelho vivo, esse evangelho que se expande, que alcança, que salva, que transforma. Eu quero viver isso intensamente como igreja. Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. E posso falar uma coisa? Que essa seja a minha oração, a sua oração todos os dias, que nós possamos sair daqui e as forças da morte, que o mundo não poderá prevalecer, nós vamos sair daqui e nós vamos levar o evangelho de Jesus, e nós seremos a igreja de Jesus, esse movimento que não cessará, vidas serão salvas, vidas serão transformadas. Jesus Cristo te convida hoje a fazer parte desse avivamento. E o que eu deixo para você: 4 dicas para as igrejas que querem viver isso: biblicamente sadias, culturalmente relevantes, focar na missão, pregar a verdade, viver em amor, dedicar-se ao discipulado e não ao ativismo. 4 escolhas que nós fizemos na nossa vida. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite, pelo tempo que tivemos juntos aqui, Deus. Eu acredito na tua igreja, Jesus. Essa igreja é a ideia tua. O Senhor escolheu pessoas tão imperfeitas como eu, os piores, mas a tua graça é tão maravilhosa, e a tua graça e teu amor têm nos transformado, e a cada dia nós temos nos tornado mais parecidos contigo, Deus. O que nós queremos, Deus, é que o Senhor mantenha viva essa chama em nós, dessa igreja que o Senhor criou, essa igreja que continua viva, Deus. Que o Senhor acorde, que o Senhor abra os nossos olhos para perceber e para viver, Deus, esse evangelho vivo em nossas cidades, em nossas igrejas. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos amor, para que nós saibamos como sair daqui, Deus, e causar impacto no mundo através da tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal.